Olá, gente do bem, que nos ilumina todas as semanas com sua ilustre presença. Sejam, como sempre, muito bem-vindos. E tomem o seu assento, porque a nossa viagem começa agora. Técnicas regenerativas ajudam a preservar a terra. Alcachofra é uma delícia e atração turística. Vivendo na sombra, o gado produz muito mais. E o sucesso da caprino-ovinocultura no semiárido. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Hoje eu quero te pedir uma ajuda para divulgar o nosso canal. Além do joinha e do comentário, copie o link do vídeo e mande para os amigos, familiares e colegas de trabalho. Você não faz ideia do quanto isso ajuda a gente. Estamos perto de atingir os 130 mil inscritos e é você, parceiro de sempre, que vai nos ajudar a seguir cada vez mais adiante. E aí, podemos contar com você? Então, muito obrigada de coração! É tempo de alcachofra e essa cultura ganhou um destaque maior na região onde é plantada graças ao turismo rural. Hoje, ela é presença marcante, não só em pratos deliciosos, mas até no vinho lá produzido. A cidade de São Roque, historicamente, é conhecida por suas uvas e a produção de vinhos. Mas nas últimas décadas isso tem mudado um pouco. Os produtores estão investindo no cultivo da alcachofra e ela tem dado bons resultados, tanto na produção como também ajudado no turismo rural. Nessa produção da alcachofra, essa aqui é a variedade mais famosa na região, né, que é a alcachofra roxa de São Roque, é isso? Isso, ela é, vamos dizer, que a gente planta há mais tempo, né? Então quando a gente vai falar assim do consumo in natura no Brasil, essa é a alcachofra mais consumida, né? Ela foi trazida lá atrás pelos nossos imigrantes, né? E foi feita uma adequação quando a gente plantava os primeiros pés eles tinham espinhos assim na ponta da folha ou espinhos aqui no fruto. Foram fazendo uma seleção natural dessa alcachofra até chegar nessa nossa roxa, né? E o porquê do nome Roxa de São Roque? Aqui tem uma questão de que eles aprenderam, vamos dizer assim, souberam fazer. A alcachofra ela nasce bem roxinha, ó, você pode ver aqui a gente tem um botãozinho onde ela está mais roxinha um pouco. Quando ela vai chegando perto desse ponto aqui, a gente coloca um saquinho, ó, como esse daqui, ó. Aqui a gente já está com uma alcachofra com um saquinho. Então isso daqui protege ela dos raios solares, mantendo a cor dela sempre roxinha. Lá no início, lá atrás, eles faziam com a própria folha. Pegava-se a folha aqui assim, fazia um trabalho desse jeito e amarrava com uma cordinha de sisal, um vime, alguma coisa assim, né? Com o passar do tempo, passou-se pelo saquinho de jornal e hoje a gente tem um saquinho que ele é próprio para isso, ele foi desenvolvido para a plantação de alcachofra. Então a gente tem um saquinho que ele é usado de 3 a 4 vezes, então a gente vem aqui, tira o saquinho, fez a colheita da alcachofra, a gente aproveita, cobre aqui a que está do lado, né? Você faz isso daqui, ele tem uma memória, então aqui até ela ficar no ponto, essa alcachofra vai estar pronta. E uma curiosidade muito bacana da alcachofra, né? A alcachofra ela é bem diferente das outras cultivares, né? A gente vai ter essa daqui, ó, ao centro, que é o que a gente chama de primeiro corte. Esse primeiro corte sempre vai ser uma alcachofra maior. Essa alcachofra a gente acaba sempre vendendo muito ela aqui, direto ao consumidor, né? Tanto para o turista, também para o consumidor local. São Roque é uma cidade que, vamos dizer assim, se consome e muita alcachofra, né? A cultura da alcachofra está intrínseca, né, na nossa sociedade. Depois a gente vai ter esse aqui que é o segundo corte, que a gente fala que é o, vamos dizer assim, o mais consumido, né, que é o que vai para restaurantes, é o que vai para os supermercados, para o Ceasa, para as feiras, e é onde a gente tem um volume maior de produção.
Tem essa daqui que a gente chama de terceiro corte, ela vai chegar na fase adulta, ela vai estar um pouco maior do que essa daqui, né? Essa daqui ainda vai se desenvolver, ainda vai crescer, né? Aí a gente vai fazer o corte dela, onde ela pode ir para a indústria de conserva ou congelado. Então, quando você está comendo aquela pizza de alcachofra, ou aquela macarronada, ou aquele risoto de alcachofra, são essas alcachofras, só que a gente aproveita a base dela. Depois disso, a gente vai ter o botãozinho, ó, essa pequenininha. Essa é aquela que o pessoal vai conhecer como salada ou também como conserva. Ela vai ficar quase chegando no tamanho dessa daqui, que é o terceiro corte, né, que a gente fala. Então a gente pode falar assim, né, que nem pegando um pé aqui como referência, a gente vai ter em torno de 7 a 8 alcachofras por pé. Alex, para essa variedade, qual que é a janela que vocês têm desde o cultivo até a colheita? E também, hoje em dia, quais são os principais cuidados que os produtores aqui têm em relação à saúde dessa planta? Então, nessa parte do ciclo dela, a gente pode falar que o ciclo dela praticamente seria anual. Por que eu falo anual? Aqui a gente está um pé, está em plena produção. A hora que ele finalizar a produção dele, ele sempre vem vindo, vai soltando como se fosse bananeira. Ele vai soltar outros brotos aqui embaixo. Esses brotos a gente vai transplantar para outro campo. Vamos fazer o corte desse pé após a finalização da colheita. Isso vai acontecer mais ou menos em finalzinho de novembro, começo de dezembro. Fazendo esse corte, a gente vai ter a brotação. Vai ter essa brotação, a gente vai com ela aí até março, abril. Daí eu começo a fazer os transplantes das mudas e formando quadras novas. Né? Então você fala assim, por um lado a gente tira a mudinha, leva para um campo, mas por outro eu tenho que cuidar da minha matriz. Então qual é o trabalho que a gente tem que fazer aqui? Eu venho aqui e seleciono, então as plantas que são as mais produtivas, plantas maiores, mais saudáveis. Então depois dessa seleção, depois dessa marcação com uma estaquinha ou tá próximo do canto tal, fileira tal, pé número tal. A gente vai tirando essas mudas e fazendo as novas quadras, sempre tentando, digamos assim, pegar a melhor muda possível para o ano seguinte. O que a gente tem na Roxa de São Roque? Ela é muito categórica com questão de colheita. Né? Então o relógio biológico dela funciona direitinho. Então a gente vai ter ali o frio. Esse ano o frio foi muito favorável, então por isso esse ano a gente está tendo uma colheita aí até um pouco, superando um pouco as expectativas. A gente achava que ia ser em torno de 4 a 5% acima do ano passado, pelo que vinha acontecendo no campo. Como a gente teve ali o frio, depois veio um calor, começou a desabrochar as alcachofras, o clima se manteve um pouquinho mais estável, né? Eu acredito que talvez as médias de calor do mês de outubro estejam um pouco abaixo do que foi dos outros anos, porque quando você tem muito calor a planta tem um problema, ela chega até a caducar. Você forma a planta, você tem uma planta bonita, mas ela não te dá flores, ela não te dá a alcachofra em si. Né? Então esse ano a gente viu que não teve praticamente nada de planta caducando. Todas elas, em seu devido tempo, elas vêm produzindo. E como a gente vinha falando, a nossa Roxa de São Roque ela tem essa janela aí de 45 a 60 dias de safra. Então é um período, vamos dizer assim, para o produtor que cuidou o ano todo, ele acaba sendo muito curto. Né? Então a gente tem que escoar, né? Ou através de supermercados, ou através da industrialização da alcachofra, para não perder ela no campo. Falando um pouquinho dos princípios ativos, né? A gente tem uma questão muito forte aqui da alcachofra, que é a cinarina, né? Então a cinarina ela vai estar presente tanto na pétala da alcachofra, na base da alcachofra, mas principalmente na folha da alcachofra, né? Então sempre o pessoal costuma falar, você toma ali, você consome a alcachofra, ela faz bem para a parte digestiva, ela te ajuda nisso daí. A alcachofra ela entra no seu organismo, ela vem regulando as suas glândulas, né? Então você tem essa vantagem com ela, ela é rica em cinarina e na folha, né? Vamos dizer assim,
aonde a gente encontra a maior quantidade, né? Em todo o pé a maior quantidade vai estar na folha de alcachofra. Por outro lado, né, a gente aqui acabou hoje desenvolvendo uma bebida que é um vinho composto com alcachofra. Como que eu vou tirar o princípio ativo da alcachofra? A gente faz uma infusão, essa infusão é feita com álcool, esse álcool ele retira o princípio ativo da folha, retira a cinarina e depois a gente compõe junto com o vinho. Muito parecido com o vermute, só que ele é um monoerva, né? Então é somente a erva da alcachofra, por isso um vinho composto com alcachofra, né? E lembrando um pouquinho dos manejos, aqui a gente não está achando, mas vira e mexe a gente tem uma joaninha, principalmente depois de dias chuvosos e vem o calor, um dos maiores inimigos que a gente tem aqui é o pulgão, né? Então o pulgão ele vem, ele ataca a planta numa fase ainda um pouquinho mais inicial, né? E a joaninha ela vem, vamos digamos assim, como um controle biológico, né? Apesar disso, a gente também tem que ter um controle convencional, né? Acaba tendo que acontecer para você preservar a planta até o seu consumo. E por outro lado, o que a gente sofre um pouquinho mais é com a questão das chuvas. Quando a gente tem aquela chuva vários dias, né, seguidos de chuva, a gente vai ter não tem uma perto aqui, mas a gente tem uma que a gente chama de mancha preta aqui, né? Então é um fungo que acaba atacando a alcachofra por excesso de umidade. Então, por um lado, né, ela tem toda essa aparência, vamos dizer assim, o pessoal fala que é como se fosse um dinossauro né, principalmente o pessoal que vem conhecer a alcachofra pela primeira vez, né? Mas como ela tem essas pétalas aqui você acaba, digamos assim, segurando um pouquinho de umidade, segurando um pouquinho de água, e aí aqui acaba tendo esse início desse fungo que acaba às vezes ocasionando umas manchinhas pretas na folha, né? Dependendo como que tá, esse pé ele tem 3 formatos. Essa flor ela pode ser descartada, né, se for um ataque muito severo. A gente pode aproveitar somente a base dela, então ainda você consegue ter um aproveitamento para consumo, seria só o coração da alcachofra, ou por último deixa ela virar uma flor de alcachofra. Desses problemas de sanidade que você acabou de falar, quais são as perdas que podem ser registradas e que o produtor pode ter se ele não tomar os devidos cuidados? Olha, já chegou a perder até uma safra, né? Você perdeu o ano. Né, alguns anos atrás, se eu não estou muito enganado, lá de 2014 para 2015, a gente teve uma chuva muito severa no final de 2014. Essa chuva ela acabou ocasionando, né, que eu comentei com você do corte do pé e a vinda da muda. É uma das épocas mais frágeis do pé, né? O pé vamos digamos assim, tá praticamente numa incubadora ali, ele tá vindo pequenininho. Veio uma chuva em excesso, a gente não, vamos digamos assim, não conseguiu dar conta na época de manter a roçagem, de fazer uma aplicação. E o que aconteceu aí? A gente acabou perdendo os pés. Então de 12 mil pés a gente encolheu aí para 3 a 4 mil pés. Depois a gente vem os anos seguintes, os 3 anos seguintes, fazendo as próprias mudas para poder voltar e até aquela mesma quantidade que a gente tinha. Então a gente hoje, normalmente, se tudo, vamos dizer, você fazendo um cuidado legal, você tendo também o clima colaborando um pouco, a gente fica em torno de 12 mil, 14 mil pés de alcachofra. De que maneira sol, frio, chuva, calor excessivo mexe com a produção dessa variedade de alcachofra? Mexe. Ela gosta, vamos dizer assim, do clima mais correto, coisas que ultimamente a gente não tem. Então ela gosta do frio na hora certa, né? Do calor, a chuva também. Em determinada quantidade também é muito bom para ela, né? Se a gente for pegar hoje um pé de alcachofra, 80% dele é água, os outros 20% é fibra. Então ele depende muito da água. Até a gente tem os espessores ali. Então quando a gente está com falta de água, uma quadra como essa aqui, que vai dar em torno aí de 1.200 a 1.500 pés de alcachofra, ela vai consumir aí por hora, né? Por hora não, praticamente por dia, que a gente faz essa irrigação uma hora por dia. Em torno de 46 a 52 mil litros de água nesse momento. E aí cada setor que a gente tem de irrigação
tem um consumo desse daí. Estamos mais baixinho, estamos mais próximo, digamos assim, da onde está o bombeamento, gastamos mais água. Conforme a gente vai subindo, né, a gravidade, digamos assim, vai pesando, a gente vai gastando um pouquinho menos. Por isso tem essa variedade do consumo de água na alcachofra. E se a gente tem um clima um pouquinho mais definido, ela responde para a gente na safra. Se eu tiver um calor excessivo, eu tenho problemas. E o frio, ele me prejudica, mas vamos dizer assim, um excesso de frio eu tenho somente um atraso da colheita. Então, em vez de eu começar a colher lá praticamente meados de setembro e depois caminhar por outubro e novembro, eu acabo colhendo mais para o mês de outubro, que foi o que aconteceu um pouco esse ano com a roxa de São Roque. Então, ela encurta um pouco a janela da safra, né, da colheita. Nós temos aqui um pé já pronto para colheita até, né, Alex? Você vai mostrar como fazer da maneira mais adequada, mas quais são os cuidados que vocês produtores têm que ter nesse período de colheita, já que essa janela ela é mais curta, como você já contou para a gente? Vamos dizer assim, praticamente nessa época a gente todo dia está colhendo. Né, a gente está aí passando por temperaturas, digamos assim, um dia chuvoso e frio e no outro dia quase com um calor extremo. A alcachofra, ela por si só, né, quando a gente vê ela assim fechadinha, ela é uma alcachofra que está esperando o ponto de colheita, né, que ela vai se desenvolver um pouco mais, né, e aí sim vai dar o tamanho. Essa daqui já é uma alcachofra que ela está no tamanho certo. Se a gente deixar ela aqui 2 dias, a gente tiver uma temperatura mais excessiva, ela vai abrir um pouco mais. Ela abrindo um pouco mais, ela começa a ficar uma alcachofra mais dura, pior para o consumo. Então a gente sempre procura aqui, ó, temos 1, 2, 3 fileiras, né, 2 fileiras abertas, a terceira quase abrindo, a gente já vem e faz a colheita dela. Então a gente vem aqui na base. Então a gente mantém um pouco desse talo da alcachofra, né? Aqui, digamos assim, vai nutrir a alcachofra até o ponto dela de consumo, né? Essas folhas são retiradas, que se eu deixar as folhas, ela vai começar a fazer o processo inverso, ela vai jogar os nutrientes dela para a folha e vai dividir aqui com a alcachofra. Então a gente deixa ela nesse formato. Vamos lá, o pessoal em casa for consumir uma alcachofra muito próximo do corte, a gente pode aproveitar essa parte aqui da alcachofra. Esse miolinho aqui do talo da alcachofra, ele é muito parecido com a base da alcachofra, que é uma parte mais nobre. Então você tira fora essa parte mais fibrosa, você descasca tudo, vai ter esse que a gente chama que é o palmito da alcachofra, pode cozinhar junto com a alcachofra, fazer um molho, aí ele tem uma diversidade muito boa. O melhor seria, o que a gente faz? A gente precisa guardar a alcachofra, colocar ela em câmara fria, né? Conselho para o pessoal que está em casa, comprou uma alcachofra, põe a alcachofra na geladeira, naquela parte lá de baixo da gaveta de legumes, com a portinha fechada. Semana que vem você vai conhecer uma outra variedade de alcachofra e ver como o turismo rural ajudou a tornar a cultura bem mais popular. Tá achando legal as reportagens? Tem algum assunto que queira ver aqui? Então comenta aqui embaixo que a gente corre atrás. E fazendo isso, você ajuda o YouTube a divulgar nosso canal para mais gente. Vamos lá, não custa nada. Estamos contando com você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Rui Carlos Kastalski, Wilson Cavalcante, José Marcos Diniz, Ismael Soares da Silva, Celso Israel de Oliveira, Nilza Bete, Mauro Oliveira, Adeilson Souza, José Colete, Jorge Dantas, Thelma Maria, Ivone Pereira Gomes, Maria das Graças Mouto, Luísa Pereira, Paulo Teixeira Ionamini, Davi Gonçalves, Valdoir Campos, Márcio Amorim e a família Franco, que nos assiste lá de Daytona, nos Estados Unidos. Tamo junto, pessoal! E não deixem de mandar suas mensagens, é muito importante pra gente. No coração do Brasil, produtores estão transformando áreas degradadas em solos férteis, unindo tecnologia, tradição e sustentabilidade. Aumentar a produtividade de alimentos enquanto recupera áreas degradadas e preserva recursos naturais.
Parece um sonho, né? Mas essa já é a realidade de alguns produtores brasileiros. Nossa família começou na agricultura no Rio Grande do Sul. Meu pai tinha uma pequena propriedade no Rio Grande do Sul, né? E que era até meu avô que administrava para ele na época, né? E meu pai, na verdade, era advogado. Então ele teve o início da carreira profissional dele foi como advogado. Mas em 1993 ele resolveu migrar para Mato Grosso e comprou uma área em Lucas do Rio Verde. Então, 32 anos atrás ele começou a plantar soja no Mato Grosso em Lucas do Rio Verde, numa área de aproximadamente 400 hectares na época, né? E aí depois, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo a atividade, foi crescendo e expandindo mais para o norte do Mato Grosso. A gente hoje na propriedade a gente planta soja, milho, algodão e também faz integração lavoura-pecuária com ciclo completo. Com o objetivo de converter 4.000 hectares de pastagem em agricultura, a Fazenda Itaúba foi a primeira a integrar o programa Reverte em 2021. Eu acho que os desafios iniciais sempre são estruturar toda uma operação nova, né? Aqui, além da conversão de pastagem em agricultura, para nós era uma operação nova, né? Era uma fazenda nova que a gente estava abrindo naquele momento, conhecendo. Então, conhecer toda a propriedade, fazer toda a conversão, que é um serviço realmente bastante pesado, vamos dizer assim, de transformar a pastagem em lavoura, desmanchar todas as cercas que tinham na propriedade, construir, reestruturar a infraestrutura da propriedade, né? Fazer estrada, fazer ponte, enfim, fazer um monte de coisa que não era tão necessário na pecuária, mas é fundamental na agricultura, né? E depois a correção do solo, que começa sempre com o processo de calagem aqui no Mato Grosso, com calcário e fertilizante também, fosfatagem e implantação da primeira safra de soja. Com planejamento de culturas e manejo adequado, o solo ganha vida novamente e cada safra passa a responder com mais vigor. Então, a gente já é da cultura do algodão e a gente enxergou na propriedade uma vocação, né? Além do solo ser com uma textura argilosa, que é o que a gente procura para uma cultura do algodão, aqui a gente tinha a questão de altitude, né? Que aqui a gente está quase 500 metros acima do nível do mar, então a gente enxergava isso como benéfico para o algodão. E aí resolveu fazer um investimento porque a gente acreditou no potencial da área, né? E já no primeiro ano tive um resultado de 315 arrobas por hectare, que é bem satisfatório. Em termos de exigência de solo, né, a cultura do algodão é a mais exigente, né? Mas acho que toda cultura agrícola de alta produtividade, como a gente tem aqui no Cerrado, soja, o próprio milho, ela exige muito do solo, né? Então você tem que fazer um trabalho bem feito. E solo é uma construção, solo não é uma coisa que você faz em um ano, solo você faz ao longo dos anos, né? A principal diferença que a gente tinha aqui antes do programa Reverte de uma pecuária extensiva é que basicamente o produtor não se preocupava com o solo. E a gente faz rotação de cultura, faz sempre soja, algodão, ou soja milho, ou soja e pasto, onde a gente coloca o gado em cima. Então assim, a agricultura tecnificada ela é benéfica para o solo de qualquer forma. Porque você está sempre investindo, botando tecnologia e o solo está sempre vivo, a gente chama, né? Então, o nosso solo a gente mantém ele vivo porque é ele que vai dar o nosso resultado, fazer a gente ser sustentável, e sustentável não só na questão ambiental, mas sustentável na questão financeira também, né? A gente tem que dar lucro. No campo, além de alcançar resiliência climática, os produtores encontraram um propósito de vida. Eu acho que ser produtor rural é a nossa vocação. É uma atividade apaixonante, tanto a agricultura quanto a pecuária. É uma atividade viva, né? A gente vê o ciclo da planta e do animal num todo, então é uma coisa que realmente é apaixonante. Eu acho que vocação é uma palavra correta. Você tem que gostar de terra, tem que gostar de ser produtor, tem que gostar de risco, porque você planta e torce para chover, e aí na colheita você torce para não chover em excesso. Então é uma atividade que você tem que ser moldado, né? Você não pode cair de paraquedas aqui, não é para alguém cair de paraquedas. A gente tem que nascer na agricultura e viver isso, vivenciar isso todo dia. Com o sistema de integração lavoura-pecuária, a propriedade consegue ampliar a produtividade em até 5 sacas por hectare. Igor, saindo da área onde foi plantada a soja e onde foi colhido o algodão, em que área estamos agora?
Nós estamos numa área de integração, né, onde foi plantado soja na safra passada, depois nós tínhamos pasto aqui, estávamos com gado e retiramos o gado recentemente, fizemos a dessecação para entrar com o plantio de soja nos próximos dias. Para você como produtor, quais benefícios o sistema ILP vem trazendo com relação à quantidade e qualidade produzida? Eu acho que o sistema ILP ele funciona muito bem em áreas, principalmente de textura de solo mais arenosa, né, como a gente tem nessa área aqui. Então, onde você consegue fazer uma safrinha também, né? Você sai de uma área que você faria só uma safra, porque não é tão viável fazer uma safrinha de grãos aqui, entra com a braquiária e depois coloca o gado e consegue fazer uma safrinha de boi em cima dessa área e junto com isso aumentar a matéria orgânica também do solo com a braquiária e com os dejetos que o boi deixa na área e até produzir mais soja depois também. Em ganho de peso dos animais, você percebeu alguma coisa? Então, na parte de integração varia muito do pasto, do período que o boi fica por hectare, mas a gente consegue engordar aí umas 7 a 10 arrobas por hectare, dependendo da área e da quantidade de tempo que o boi fica na área. Também mostrando que sustentabilidade e rentabilidade caminham juntas, a Fazenda Reunidas investe na recuperação de nascentes e no cultivo de espécies nativas. A propriedade foi adquirida e existiam algumas nascentes que estavam um pouco pedindo socorro, porque os antigos no passado era gado que bebia água nas nascentes, e nós recuperamos essas nascentes de água, lembrando que a propriedade tem 46 nascentes de água, sendo que tinha algumas que estavam em degradação e a gente conseguiu recuperar. Há uns 12 anos atrás nós criamos o Viver de Mudas e começou 2.000 mudas, 3.000 mudas, hoje nós estamos produzindo de 30 a 40 mil mudas por ano e plantando 30 a 40 mil mudas por ano. Após aderir ao programa de agricultura regenerativa, o grupo registrou um aumento de 15 a 30% em produtividade. O que é produzido aqui? Nós produzimos soja, milho, algodão e gado, né? Considera que o gado é uma terceira safra aí para nós também. O uso de ferramentas digitais também faz a diferença. Hoje, o grupo monitora 22 mil hectares em tempo real. Eu vejo que a tecnologia é muito importante para a agricultura em si, no todo. Vai desde a genética de uma semente até a distribuição da semente no campo, uma aplicação terrestre, uma aplicação aérea. Nós temos aqui o Perfect Flight, que é um programa do próprio grupo, né? Você mapeia a área e passa para o piloto. O piloto não vai conseguir soltar no rope do avião em cima de uma área de APP, área de preservação permanente, uma área de manancial, uma área de nascente, uma área de escola, uma área de abelha. Então, assim, isso é um dos pontos que temos. E, sem contar, são números muito grandes, a tecnologia está no dia a dia no campo nosso. Ao todo, o Reverte já reúne 97 produtores e 410 fazendas, somando 279 mil hectares de solos degradados em processo de recuperação. O grande contexto disso foi, analisando a ocupação do solo no Brasil, a gente percebeu que a agricultura ali, naquele momento em 2019, com 75 milhões de hectares, não representava 10% do uso do solo no Brasil, e a gente tinha as áreas de pastagens, né, numa outra ponta, com 20% do território e com muitas áreas degradadas. Então o objetivo do programa é demonstrar a viabilidade de recuperar solos degradados, evitando assim a abertura de novas áreas e preservando a vegetação nativa, que sem dúvida nenhuma é um grande ativo que a gente tem no Brasil. E quais são os critérios atualmente para poder participar desse programa? O programa Reverte, o primeiro critério, o agricultor, né, ele precisa apresentar uma área que tenha uma área de pastagem em algum nível de degradação, e a Syngenta faz então uma análise de elegibilidade socioambiental. Nós temos critérios que foram definidos em parceria com a TNC, que é um órgão de conservação ambiental que participa com a gente no programa especificamente para o Cerrado. Então, através de ferramentas digitais de um parceiro nosso, que é a Agrotus, a gente faz toda a análise socioambiental do agricultor para garantir que aquele produtor está em compliance com a legislação. A partir disso, então, a gente faz uma análise de crédito junto ao Itaú e vai definir um pacote de financiamento para a recuperação daquela área degradada dentro de protocolos e um acompanhamento que é feito pela Syngenta. E para vocês da Syngenta, o que representa levar esse programa para a COP30?
A gente fica muito feliz porque é uma agenda que a gente está trabalhando desde 2019, né? Era uma agenda que não era prioritária. A gente tem muito orgulho de ter sido precursor nesse projeto e hoje ver que é uma agenda que está no centro da COP é motivo de muito orgulho. E principalmente é motivo de orgulho que a gente consegue demonstrar que aquilo que vai ser discutido na COP a gente está conseguindo demonstrar na prática, né? E o agricultor, sem dúvida nenhuma, é o grande protagonista desse programa. Então, se a gente criar programas, né? A gente fala do Reverte com um objetivo de 1 milhão de hectares até 2030. E o Brasil tem 40 milhões de hectares de potencial de conversão para a agricultura. Então, a gente realmente precisa unir esforços, né? A Syngenta, como uma empresa líder de mercado, está na vanguarda disso e a gente mostra que nessas fazendas que é sim possível construir essa agenda e deixar um legado fantástico para o Brasil em termos de saúde dos solos. A criação de caprinos e ovinos tem ganhado espaço em todo o país, mas é na região do semiárido onde ela mostra todo o seu potencial. Há mais de 40 anos, a produção de ovinos e caprinos vem crescendo no Brasil. Nesse contexto, a região do semiárido se destaca. Seja na carne, no leite ou até mesmo no couro dos animais, a atividade tem mostrado seu alto valor agregado, que carrega o saber fazer além da cultura nordestina. A caprinocultura e a ovinocultura são duas atividades que têm um alto potencial de promoção do desenvolvimento da região. São duas atividades muito adaptadas às condições de clima e que estão na tradição das pessoas de criarem os caprinos e os ovinos. Então a gente tem os maiores rebanhos de caprinos estão no ambiente do semiárido e também uma quantidade muito expressiva dos ovinos também nessa região. Ao longo do tempo, há um desenvolvimento dessa atividade. Essa é uma atividade que vem evoluindo, apesar dela ter muitos desafios ainda pela frente, mas nós vemos uma perspectiva muito boa, porque a cada dia mercados tradicionais demandam produtos e novos mercados se abrem, abrindo novas perspectivas para o caprinocultor, para o ovinocultor, que vive no ambiente do semiárido. A carne caprina e ovina é uma base, né, da culinária nordestina, é muito forte, é muito tradicional. A gente sabe que a carne caprina e ovina é uma carne considerada muito saudável, uma carne magra. Então, a gente acredita que o potencial de consumo é cada vez mais crescente. A gente vê na região Nordeste vários casos de sucesso de frigorífico com marcas, né, próprias, colocando essa carne no mercado consumidor e a demanda é cada vez mais crescente. Mesmo com os derivados vindo numa crescente de consumo, o leite ainda enfrenta desafios para se tornar popular. O leite de cabra, ele é um excelente alimento para todas as idades. Então, a gente precisa popularizar mais, a gente divulgar os benefícios do leite de cabra. E em relação aos seus derivados, os derivados do leite de cabra, como queijo e iogurte, são um alimento de altíssima qualidade. Quem experimenta um queijo de cabra pela primeira vez tem aquele receio, mas quando ele consome e vê a qualidade que esse produto tem, ele acaba se apaixonando, acaba fidelizando. E nós aqui temos na região Nordeste, no semiárido, queijos que inclusive foram premiados fora do país, em regiões com tradição na produção de queijo, como na França. Como consequência do crescimento desse setor, ações de incentivo por meios de projetos e parcerias têm sido importantes na vida dos produtores. A rota de aprendizagem é uma delas. A rota de aprendizagem ela surgiu da experiência de diversas instituições na área da caprinovinocultura. Então, o FIDA, através de seus investimentos no Nordeste, tanto a nível estadual quanto programas capitaneados a nível federal,
investiu muito na caprino-ovinocultura, em práticas sustentáveis e que permitam que essa cadeia se desenvolva no semiárido. Então, essas diferentes instituições juntaram forças justamente para poder organizar essa ida a campo, onde a gente identificou boas práticas, casos de sucesso envolvendo a caprino-ovinocultura, que se beneficiaram também dos investimentos dessas diferentes organizações, e a gente está aqui podendo experimentar, dialogar, conversar. Foi selecionado um grupo bem interessante de participantes de diferentes instituições. Então eles estão aqui com essa oportunidade de aprender, mas ao mesmo tempo eles também estão deixando aqui um pouco do seu conhecimento. E eu acho que esse é o diferencial da rota, onde você cria esse ambiente propício para a troca, para um intercâmbio, e a gente tem certeza que daqui vai gerar esse poder de multiplicação e que as experiências que foram visitadas e que vão deixar uma sementinha nos participantes, e a gente espera que dentro do seu contexto de atuação, das suas instituições, possam de certa forma adaptar e na medida do possível replicar o que eles estão experimentando durante as visitas. Sou produtor rural, sou filho de produtor rural, faço parte da diretoria da Coap, hoje como presidente. A cooperativa foi fundada em 1999 com o objetivo de atender a cadeia da caprino-ovinocultura. Inicialmente era para atender o município de Pintadas, mas o negócio foi crescendo, a gente foi expandindo, abrimos um pontinho de venda na cidade. Como foi fluindo a produtividade, o negócio, aí surgiu a necessidade de a gente abrir o frigorífico, para fazer o abate de caprinos e ovinos. A Frig Bahia é uma cooperativa, né, de produção. A principal atividade dela é processamento de caprinos e ovinos, onde a gente coloca esses produtos no mercado, certificado, em todo o território nacional. A Frig Bahia, ela trabalha com cortes especiais de caprinos e ovinos. A gente compra esses produtos aí, a matéria-prima dos produtores, né, em toda a Bahia. A gente faz essa aquisição. Nesse processo nós temos 5 núcleos de produção, que são cooperativas parceiras, a exemplo da Coap Pintadas, mas nós temos a Central da Caatinga e Juazeiros, temos a Uniagro e Manuel Vitorino, e assim outras em demais territórios. Essa matéria-prima ela chega em Pintadas para o abate dos caprinos e ovinos, sendo que os animais no peso de carcaça ideal, na média entre 14 até 21 quilos, e dali a gente faz o abate da carcaça e faz o processamento de vários cortes. Ao todo a gente tem 43 cortes finos, né, atendendo as grandes redes aí em todo o Brasil. Na Chapada do Vale do Rio Itaim, no Piauí, a importância do associativismo é ampla e os produtores têm conseguido avançar nas suas produções. Se ele está unido em associação, em cooperativa, ele tem uma facilidade maior de conseguir, às vezes, até um poder de compra. Quando a gente está no período de estiagem, por exemplo, que demanda de suporte de alimentação, quando ele está unido em associação, em cooperativa, aquele grupo ele tem um poder de conseguir fazer uma aquisição, por exemplo, mais fácil do que ter um poder de barganha do que se ele estiver aqui, ele chega ele só. Já em Pernambuco, na região do Sertão de São Francisco, as cooperativas entrelaçam os caminhos entre os ovinos e caprinos cultores, técnicos e empresas do setor agropecuário. Então temos hoje dentro da Capricum 25 cotapartes, mas temos 125 cooperados. Por que isso? Porque existe grupo de produtores, que são mini pequenos produtores, que se juntaram e que adquiriram uma cota-parte. Temos produtores que têm uma cota-parte e temos empresa como a Capricum Frigorífico, que também é cooperada, né, da Capricum. E uma área de abrangência bem interessante, porque ela pega todo o sertão da Bahia, Pernambuco e Piauí, que nada mais representa do que o maior território em produção de caprino e ovino hoje no Brasil. A gente tratamos, cortamos, preparamos e já entregamos no jeito já preparado para venda, já dado vaca já. Antes da gente trabalhar aqui, era mais, a gente passava mais dificuldade. Hoje melhorou para a questão financeira, para a família, no caso para os meus filhos, para o meu esposo, tudo melhorou bastante.
dentro das nossas possibilidades, a gente dá assistência a eles, incentiva a produção, absorve essa produção e comercializa. Sertânia já era conhecida, se você entrar aqui, você vê Sertânia já é conhecida como o berço da caprinocultura. E nós somos referência nacional em anglo-nubiano, em genética. Sertânia tem produtores premiados nacionalmente. Toda exposição que tiver nacional tem um de Sertânia no meio. Pode ter certeza, principalmente em anglo, né? Porque a gente tem certeza de uma coisa. Aqui, na minha região, essa é a única atividade que a gente pode dizer que é viável, sustentável para o pequeno produtor. Nós somos uma cooperativa, né, de caprinocultores, onde a gente tem uma unidade de beneficiamento de leite de cabra, onde a gente processa diariamente em média de 4 mil litros de leite por dia, um raio de captação de 150 quilômetros em 20 municípios, e atuamos há mais de 20 anos, né? E nós temos alguns exemplos, né, de algumas unidades, né, na nossa região, e eu acho que o nosso diferencial foi justamente a nossa ousadia, sabe? A gente, nesses 20 anos, nós não nos acomodamos, né, pelo fato em produção, né? O que está nos faltando hoje é a oportunidade de mercado privado. Assim, esse realmente é um gargalo que falta mais destinação nossa mesmo também, entendeu? Mas aqui acho que nos levou assim a receber o reconhecimento de alguns parceiros, né? Seja investimentos, seja de informações, seja de capacitações, né? Tudo isso a gente acha que é também devido a todo esse trabalho que a gente fez em todo esse tempo, né? A gente acabou se destacando devido a todo esse empenho que a gente vem tendo, né, junto à atividade aqui no Cariri Paraibano. Antes do advento da indústria têxtil, o couro de ovinos e caprinos tinha muito valor. Com o tempo, isso foi mudando, mas os programas de incentivo junto às cooperativas, aos poucos têm retomado a valorização desse produto nobre. Aqui a cooperativa a gente considera sim um diferencial, que ela vem uma atividade que ela vem passando de pai para filho, é uma atividade cultural. Haja visto, eu sou filho e neto de curtidor, outros artesãos também de igual forma, e essa atividade ela tem por diferencial trabalhar a parte natural. E ela é dividida em curtidores, porque são as pessoas que trabalham pegando a pele que sai da salgadeira, a pele seja in natura, e aí a gente faz o processo de conservante permanente, que é o tanino, que é a base do angico, que é uma planta nativa da região. Então esse objeto é quem faz o curtimento do couro, deixando ele pronto para que outra parte dos sócios da cooperativa, que se chama de artesão, ele pega essa pele natural, curtida no angico, e transforma em artefatos de couro, como o chapéu, a bolsa, a sandália, o cinto, carteiras e etc. E aí, já deu seu like hoje? Não vai esquecer, hein? E aproveita também para fazer um comentário. Vou adorar ler o que você tem a dizer. Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco. Programa que leva a você dicas importantes para o seu dia a dia no campo. E hoje temos como convidado o membro do nosso Departamento Técnico de Nutrição Animal do Grupo Matsuda aqui da Matriz, o zootecnista Leonardo Sabatini. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, aqui ao programa. Alessandro. Sempre um prazer estar aqui. Nosso assunto hoje, como a qualidade da pastagem influencia a estratégia de suplementação mineral do rebanho. E para começar esse bate-papo, primeira pergunta direto ao ponto, quais são os principais indicadores que demonstram queda na qualidade da pastagem? Então, conforme o cessar das chuvas ou a diminuição da temperatura, né, durante o ano, aí as nossas pastagens elas vão passando de um ponto aí ideal de pastejo, né, que seria uma pastagem completamente verde, com alta proporção de folhas em relação aos talos, e aí a gente começa a ter mais talos, folhas mais duras, mais secas, e isso vai se persistir até que o pasto esteja completamente seco. Com isso, vai também diminuir teor de proteína e aumentar o teor de
fibra, principalmente a lignina, que vai atrapalhar a digestão desse capim. Vai ser um capim que vai ter que passar por um período maior ali dentro do rumen para poder ser digerido. Então eu vou dificultar a ingestão de alimento porque eu tenho um capim mais fibroso que vai demorar mais tempo para estar dando passagem ali no rumen, seguindo o seu caminho dentro do trato digestório do meu animal. Agora, dentro desta realidade, em que momento é mais vantajoso iniciar a suplementação mineral para evitar estas perdas, né, que são bastante comuns nesta época do ano? Então, como falamos, a suplementação mineral ela é exigida durante todo o ano, independente da fase. Eu preciso fornecer minerais essenciais para o meu animal, porque a alimentação dele não vai suprir a exigência só com os minerais presentes na planta. Eu preciso fornecer minerais externos para o meu animal. Durante essa época do ano que a pastagem vai perdendo qualidade, vai faltar, então, dentro da dieta do meu animal, não só o mineral, vai faltar proteína também, que seria o principal limitador de desempenho do meu animal durante essa época. Com isso, eu preciso corrigir esse déficit de proteína, que no início a gente chama como período de transição, onde o capim perdeu parte da proteína, mas ainda tem um teor ali adequado, então não está com um déficit tão grande, porém eu preciso estar corrigindo essa necessidade, e aí entra onde a suplementação de transição. Proteinados que vão estar atendendo não só o mineral, como eu já falei, que é exigido independente da época do ano, mas também ajustando o teor de proteína que falta na planta durante essa época. Então, lembrando que o ideal sempre, como a mineralização é importante em toda a época do ano, o fornecimento de produtos adequados para cada categoria também é muito importante, porque aí eu ajusto o que cada um precisa, sem estar fornecendo a mais nem a menos os teores de minerais para o meu animal. Então, em teoria, à medida que esses nutrientes vão decrescendo na pastagem, eu preciso fazer esta compensação, entre aspas, ali no coxo, esta suplementação, para que a ingestão não baixe tanto e o animal não perca peso. Isso aí, porque quando eu tenho um déficit de proteína na pastagem, eu vou ter, então, uma falta desse nutriente para as minhas bactérias ruminais. Faltando esse nutriente, ela vai ter uma multiplicação menor, menos bactérias dentro do rumen e vai aumentar ainda mais o tempo de digestão dessa fibra. Então, eu corrigindo isso daí, eu dou condições para ter maior número de micro-organismos dentro do rumen que vão melhorar ainda a digestão desse capim que está uma digestão mais complicada. E aí só um comentário bastante importante, o que o departamento técnico sempre diz, né? Eu lembro do Dr. Fernando falando isso sempre, né? Tem que ter pasto, né? Então, um bom manejo de pastagem é muito importante para que o produtor ele some então esse pasto, mesmo que seco, a essa suplementação mineral estratégica para o período seco do ano e não perca dinheiro, porque gado que perde peso é o produtor que perde dinheiro, né? Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! O feijão é o queridinho do brasileiro e os técnicos da Embrapa não descansam na busca por variedades cada vez mais produtivas e adaptadas às diversas regiões do país. A fim de fortalecer a cadeia produtiva do feijão, a Embrapa tem trabalhado de norte a sul do país em novas cultivares do grão para abastecer o mercado e alavancar a sustentabilidade do negócio para os produtores. A BRS FC 415, variedade do tipo carioca, é uma delas. A principal característica dessa cultivar é o escurecimento lento, que é uma característica buscada por toda a cadeia produtiva. Além, obviamente, das características de resistência a doenças e de alta produtividade. Como parceiros desse processo de lançamento da BRS FC 415, nós temos sementeiros que estão trabalhando conosco e disponibilizando sementes dessa nova cultivar. Isso é uma característica muito importante para o feijão,
porque muitas vezes o produtor ele colhe no momento de baixa de preço, né? E ele é obrigado a vender porque a cada dia o feijão vai escurecendo e essa característica deprecia o seu valor comercial. Além disso, a FC 415 ela tem a vantagem de poder plantar em pivô central, coisa que a Estilo não é muito adaptada. Por quê? A BRS Estilo ela é suscetível à murcha de fusário, uma das doenças de solo mais importantes em condições de pivô central. E a FC 415 é uma cultivar que tem resistência a essa doença, então muito mais adaptada às condições de pivô central. Dessa forma, a FC 415 poderia substituir a Estilo com a vantagem de poder armazenar esses grãos ao longo do prazo sem perder valor comercial e ter maior resistência às doenças que acontecem em condição de pivô central, garantindo maior produtividade e rentabilidade. Os grãos de escurecimento lento atualmente representam 33% do mercado, um número considerado bastante relevante. Só para você ter uma ideia, a BRS FC 415 ela tem uma qualidade industrial que é muito importante, 90% acima, né, de peneira 12. E isso é uma característica comercial também muito interessante. Então, além do escurecimento lento dos grãos, tem esse alto rendimento de peneira 12. Para garantir seu padrão, a Cultivar passou por diversas avaliações de qualidade, tanto internas quanto externas. Ela passou por 3 ciclos de avaliações de qualidade comercial e nesse período foi avaliado por 8 empresas empacotadoras, corretoras, né? A avaliação é às cegas. Então elas vão receber diversas amostras que vão desde as avaliadas, como o caso do BRS 415, como de outros materiais que já estão no mercado que seguem como testemunhas. Então eles avaliam desde a cor do grão cru, do formato dele, a maciez da película do grão. Todos esses atributos culinários são avaliados e assim, os resultados foram muito bem aceitos. Outro tipo bastante conhecido da cultura, o caupi, popularmente chamado de feijão de corda, também ganha novas variedades. Essas focadas na região nordeste do país. Os novos cultivares de feijão caupi atendem às principais demandas dos produtores e dos consumidores. Para os produtores, nós temos novas variedades que têm elevado potencial produtivo, alto valor de grãos para comercialização, adaptação às principais condições de cultivo e ajuste para a colheita mecanizada. E para os consumidores, nós temos materiais com grãos bonitos, saborosos e com rápido tempo de cozimento. A BRS Bené é uma cultivar de tegumento marrom que tem um apelo comercial muito bom para o pessoal que gosta desse grão tipo marrom, que é o que predomina no estado do Pará. A BRS Utinga, que é um material de tegumento branco, que tem um apelo comercial muito bom tanto para os paraenses como para a região nordeste. Tem o BRS Guirá, que é de tegumento preto, que tem um apelo comercial mais restrito, né? Tem um nicho de consumo aqui na região Bragantina e também em outras regiões do estado do Pará. E tem o manteiguinha, né? A BRS Natalina, que é tipo manteiguinha, que é um material que é consumido praticamente em todo o estado do Pará e também no estado do Macapá. Importante para o produtor, as 4 cultivares têm porte ereto e semi-ereto, o que facilita tanto a colheita manual, realizada no cultivo tradicional, quanto a comercial, que é feita mecanicamente. Há mais ou menos 10 anos a gente tem um grande concorrente que é Mato Grosso. Então o grande desafio é a gente superar em termos tecnológicos. E essas variedades, elas vêm justamente sendo lançadas e é um dos quesitos para a superação e para a gente ter essa concorrência equilibrada. Esses 4 novos cultivares com certeza irão proporcionar políticas públicas tanto no ambiente municipal quanto no ambiente estadual. É essa a nossa expectativa, que nós possamos, a partir desse lançamento de 4 novos materiais, voltar a produzir aqui na região Bragantina, ou melhor, no nordeste do estado do Pará. Agora, o que é interessante no lançamento de um cultivar, que a Embrapa preza por muito isso, é ouvir os produtores. Ou seja, só se lança materiais produtivos, materiais que têm condições de produzir bem. E todas as 4
no nosso entendimento, um produtor que tem mais de 3 décadas no campo, é uma decisão muito acertada da Embrapa lançar aqui para a região Bragantina no estado do Pará, ou melhor, para o nordeste do estado, esses 4 novos cultivares, e que sem dúvida alguma terão reflexo em outros estados e atenderão tanto a agricultura familiar quanto a agricultura empresarial. Quem não gosta de uma sombrinha e água fresca? O gado também. E cuidando do conforto dos animais, a produção é bem maior. Com as mudanças climáticas indicando aumento nas médias de temperatura em todo o planeta, mais do que nunca é fundamental que as práticas de bem-estar sejam oferecidas aos animais, a fim de manter o conforto térmico necessário para que eles se desenvolvam em sua plenitude. Dentro desse contexto, um estudo realizado pela Embrapa testou as melhores opções que o pecuarista pode adotar porteira adentro. Nesse experimento, nós ofertamos uma sombra artificial para Nelores em confinamento. Então nós tínhamos grupos de animais que tinham acesso à sombra durante todo o período de confinamento e grupos de animais que estavam a pleno sol. E queríamos avaliar se essa prática de bem-estar, a oferta do sombreamento, teria impactos positivos em 3 indicadores de desempenho ambiental, que são a pegada hídrica, a pegada de uso da terra e a eficiência de uso de nutrientes. Os resultados chamam bastante a atenção não só de quem produz, mas também de quem consome a carne bovina. Oferecendo o sombreamento, nós conseguimos reduzir a pegada hídrica dos animais que estavam sob sombra em média 3%. A pegada de uso da terra, nós conseguimos reduzir em média de 7% dos animais que tiveram acesso à sombra. E também conseguimos aumentar a eficiência de uso de nutrientes na forma de nitrogênio e fósforo em 7%. Ou seja, esses animais converteram melhor aquilo que eles comeram, né? Eles tiveram uma eficiência maior de conversão, produzindo assim maior quantidade de produto na forma de carne. A oferta do sombreamento, que é uma prática de bem-estar para manter o conforto térmico dos animais, teve efeitos positivos em indicadores de desempenho ambiental, melhorando esses indicadores. Então podemos aliar bem-estar com desempenho ambiental e oferecermos à sociedade um produto com esses 2 valores. A gente vai ficando por aqui. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. E não esqueça de dar um like, tá? Uma ótima semana para você e até a próxima!